Não sei quem estava a falar. É irmã Maria, professor. Ok, Marilu, a palavra é tua. Professor, eu tenho uma questão, porque no início o professor disse que, como vem afirmado ali, né, que nós não podemos questionar o credo, né, os 40 pontos. Sim, Mas depois nós temos essas contradições que nós encontramos. E a sim. minha questão é como fica, porque não podemos eh, duvidar de uma qualquer coisa, mas também tem contradições. Então, ficamos em que ponto a nível disso? Sim. São essas contradições que fazem alguns cristãos ficarem céticos se de fato mesmo esse é o ponto de vista correto sobre Deus. Tá vendo, irmã Marilu? Será que mesmo esse é o ponto de vista correto sobre Deus? Então, isso faz alguns cristãos tentarem, pronto, olhar nas escrituras e procurar um entendimento que fosse mais coerente com as escrituras, né? Por isso é que existem os outros pontos de vista que vamos ver aqui. Pronto, mas alguns, né, alguns, ou seja, normalmente nós somos aconselhados a crer mesmo assim, com essas contradições, eh, colocar as contradições na fé. Tá vendo? Ou seja, você usa a tua fé e você crê que é mesmo assim a verdade. Pronto, uns adotam essa postura, né? Crer pela fé que isso é assim. E outros, por causa desses problemas, então, preferem procurar um outro entendimento que seja um pouquinho mais, mais pronto, mais coerente, né? Mais coerente. Mas, irmã Marilu, essa é a nossa realidade. Por isso é que é, todos nós, todos os teólogos, na verdade, admitem que a Trindade, somente pela fé, é que alguém pode crer na Trindade, conforme é apresentada, né, na tradição, né? Somente pela fé, porque, de fato, quando fazemos uma análise assim mesmo, um pouquinho aprofundada, fica muito difícil, né? Fica muito difícil, de fato, né? Conforme nos é apresentado. Okay? Não sei se eu consegui responder a tua inquietação, irmão Marilu. Sim, professor, obrigado, consegui. Yeah. Daí vem a expressão, não, nós cremos pela fé. Esse termo aqui está querendo dizer que assim, se você usar o raciocínio, se você começar a analisar, fica complicado. Mas pronto, você cresceu conforme está. Ok, então, de Monica, o general, né? Esse nome está aqui. Está com a mão levantada, pode falar. Então, ah, uma vez que este assunto tem muitas implicações e também muito controverso, a não aceitação dessa doutrina da Trindade implicaria a perca da salvação? Essa é uma questão que eu gostaria que o professor desse um parecer para nos ajudar. Ok, Obrigado. pronto, ok. Ok, o meu parecer. Se eu me apegar naquilo que diz o documento, acho que vocês acompanham a leitura do documento, né? O documento insinua que se alguém não crer na Trindade, conforme eles definiram, essa pessoa perde a salvação. Atenção, segundo o documento. Agora, acho que o irmão está a perguntar se eu de facto creio assim, né? Se esse é o meu ponto de vista. Pronto, eu creio que não é. Eu não creio que seja assim, né? Pronto, toda a minha opinião, né? Respeito o documento, tenho muito Hum. respeito. É um documento histórico, pronto, tenho que respeitar, mas eu sou de opinião diferente. Eu não creio que se alguém não crê que aquele documento, a pessoa perde salvação. Pelo contrário, é mesmo muito difícil. Qualquer pessoa que ler a Bíblia, chegar no entendimento, esse entendimento fica mesmo muito complicado, muito difícil. Tá? Então, não creio que seja, de facto, obrigatório a pessoa querer assim para ser salvo. Pô, será que cair novamente? Não. Posso, professor? Não caí, né? Olha, pensei que caí de novo. Ok. É, então, tem mais uma mão, tem mais mão levantada? Tenho, acho que não, acho que esse irmão de Moneca que já acabaste de falar. Ok. Então, podemos avançar, irmãos?
Podemos avançar? Alguém me dá um sinal que podemos avançar? Professor, Sim, sim. professor, Sim, sim. Ah, irmão Jair. ah, eu- Ah, quem está falando é o irmão Jair, os irmãos de... irmão de Monica. sim, irmão de Bonito. Pode falar. Antes do irmão Jair falar. Sim, pode falar. Na mesma pena, vou fazer a última questão. Eu preciso ficar esclarecido relativamente a essa situação meio controversa. Vamos pensar na condição de que eu não acredito na Trindade, né? Isso não vai afetar também a regra batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma vez que não acredito na Trindade. Posso batizar alguém apenas com o nome de Jesus, ou com o nome de Deus, ou com o nome do Espírito Santo? É uma pergunta que eu lanço no ar. Obrigado. É a O- última. Ok, tá bem. Quanto ao conhecer, ao conhecer ou crer na Trindade, pronto, eu já vos disse que a Trindade ela foi introduzida a partir do século III. Quer dizer que os cristãos que existiram antes do século III não conheciam a Trindade. Nem mesmo os apóstolos conheciam a Trindade, mas ainda assim eles ensinavam, batizavam. Então, não existe aqui incompatibilidade, né, quanto a esta doutrina com a prática cristã. O cristianismo existe antes mesmo de existir a ideia de trindade. Esse é o primeiro ponto. Agora, quanto à questão da forma de batizar, essa é uma questão controversa. Eu vou preferir que o irmão tenha paciência. Vou abordar essa questão quando falamos de doutrinas, né? Vamos falar do batismo, né? Lá eu vou explicar com um pouquinho de mais propriedade, só para não ser, né? Para não fugirmos um pouquinho aqui do nosso foco, já? Ok. O irmão Jaires está com a mão levantada. Depois do irmão Jaires tem o irmão Edvânio. Primeiro, irmão Jaires, pode falar, irmão Jaires. Ok, muito obrigado. Paz do Senhor a todos. Não sei se estou a ser Tá, bem tá, ouvido. estamos te ouvindo bem, sim. Muito bem. Na verdade, a respeito da doutrina, eu gostaria de saber efetivamente, não é, o posicionamento do professor no que diz respeito à fé, não é? Até porque as questões teológicas têm mesmo que ver com a fé. Era saber efetivamente o que crer na Trindade. Se são três distintos ou três iguais. Efetivamente, em termos de fé, se tivéssemos que responder de forma direta, são três distintos ou três iguais? Apesar das contradições todas que já vimos e aí do documento oficial, gostaria de mais ou menos ter uma ideia a respeito. Só depois de ter a ideia é que julgo eu termos bases, não é? De poder estudar e pôr mais um pouco o raciocínio a fundo junto dos textos bíblicos para termos uma ideia mais sólida. Então, gostaria de ter esse parecer do professor, por favor. Sim. Normalmente, pronto, quando estou, né, eu gosto de fazer abordagem acadêmica, né? Porque se eu fazer abordagem de fé, eu me fecho, né? Eu vou me fechar. E para estudo não é bom, não é bom. E principalmente eu, né, na posição que eu me encontro, formador, não seria bom eu me fechar. Por isso que eu procuro abordar a maior parte de visões disponíveis, né? A minha tarefa é para. Eu vou mostrar mais duas visões daqui a pouco. Vocês vão ver que a minha abordagem vai ser a mesma. Eu vou apresentar o que a visão apresenta, quais são os argumentos usados para fundamentação e quais são os problemas também que essa visão apresenta para cada visão. Fiz com a Trindade, vou fazer com o unicismo e vou fazer com o unitarismo. Agora, quanto àquilo que eu que é o meu posicionamento pessoal, penso que isso não é muito relevante por enquanto, né, porque cada um de nós, né, analisando, né, as evidências, analisando os prós e os contras, você pode ter, né, um teu posicionamento, mas esse é teu posicionamento, né, o teu
posicionamento não altera aquilo que são os posicionamentos oficiais. E os oficiais estamos a apresentar que são os três. São a Trindade, que falamos agora. Vamos falar agora do unicismo, porque muitos fazem confusão. Há muitos irmãos que são unicistas, mas dizem que ele é trinitariano, né? Está a falar de Trindade, mas está agora a explicar o unicismo. Então, é fundamental sabermos diferenciar. Há muita confusão, mesmo até entre alguns escritores. Há pessoas que se confundem, né? Então, irmão Jaires, penso que, pronto, a minha conclusão, a minha posição é muito particular, tá vendo? Não afeta em nada aquilo que é plasmado nos documentos. E como eu disse, nós aqui temos que falar com base naquilo que está nos documentos. E aí, irmão Jair, não sei se satisfez a tua pergunta. Seria irrelevante eu apresentar a minha posição pessoal, né? Porque aqui não estamos a falar de posição pessoal, estamos a falar de posições oficiais. Certo, irmão Jair? Certo, certo, muito certo. Bem entendido, professor. Obrigado. Ok. Irmão Edivânio, também está com a mão levantada já há algum tempo. Amém. Professor, espero que o professor esteja bem. Eu estou bem. Desse lado também está tudo bem. Professor, consegue me ouvir? Perfeito, te ouço bem. Sim, sim. Ok, obrigado, obrigado. Professor, olha, a minha questão ainda vai em relação à questão da irmã Mary. Sim. Eu não fiquei bem esclarecido com aquilo que o professor acabou de dizer, porque eu tenho em mente que quando um documento de análise ou quando um documento que é feito análise e se precisa referências e o documento não traz uma clarificação se é verdade ou não, ou traz uma confusão, qual é o posicionamento do leitor? Até onde o leitor pode acreditar no tal documento e até onde o leitor pode dar credibilidade no documento? Porque uma vez que o documento não traz clareza, o documento em si já traz algumas confusões, como não podemos discutir sobre o documento? Porque em certas análises, eu, por exemplo, estava a fazer aqui uma análise sobre questões da liderança, que o trabalho que eu estive a fazer, eu fiz uma análise com uma ferramenta, esta ferramenta chama-se SWOT Análise, eu não sei como é que se diz em português. Sim, então análise de quê? Esse- Dos pontos fortes e fracos, né? Exatamente. Então, ela me ajudou a trazer um depoimento claro que questões de liderança, basicamente, muitos filósofos, como muitos homens, basearam-se na Bíblia. Quando Moisés estava a conduzir o povo, eu trouxe isso como algo para sustentar o depoimento que eu estava a dar. E depois, por baixo, trouxe algumas referências de homens que falaram sobre tal assunto, como, por exemplo, porte. Então, o professor, eu nesta situação fico um pouco bloqueado. Por que eu fico um pouco bloqueado em acreditar no documento? Porque o documento em si não traz clareza, traz desentendimento do documento e a própria pessoa que escreveu até não tem a certeza. Então, como eu, leitor, posso me posicionar a respeito disso, professor? Muito obrigado. Ok, obrigado pela tua questão. Pronto, a tua questão, irmão Edivânio, é legítimo, né? É legítimo. Por isso é que eu disse, né? Quer dizer, nós como estudantes, né? E principalmente como cristãos, é importante sabermos da existência desses documentos, né? E termos contato com o seu conteúdo. Agora, a nossa conclusão diante do exposto, são conclusões pessoais. Tipo eu, por exemplo, eu tenho a minha posição diante dos documentos, né? Diante dos fatos que nós apresentamos aqui. Pronto, eu tenho a minha posição, mas é a minha posição pessoal, com base naquilo que né, o meu entendimento desses documentos. Penso que a mesma coisa acontece com o irmão Edivânio, mas o importante que eu queria aqui, né, nessa disciplina, é o irmão ter contato com o documento. Porventura, alguém já sabia desse documento antes aqui do nosso curso? Sabia e teve contato com esse documento antes mesmo do nosso curso? Alguém sabia? Não, eu não, professor. Não sabia. Então, quer dizer que os irmãos criam, né, numa doutrina, né, sem saber o documento oficial que traz essa doutrina e as suas fundamentações. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, os irmãos saberem da base daquilo que vocês creem.
né? E conhecendo a base, você analisando a base, você consegue ter uma posição diante, quer dizer, considerando, nesse caso, os fundamentos. Se os fundamentos, de facto, são sólidos, né? Convencem, né? Com aquilo que o irmão lê nas escrituras, você sente-se mais seguro. Quando os fundamentos são ambíguos, como o que nós vemos aqui dessa doutrina, então agora aí o irmão é livre de fazer suas pesquisas, suas investigações e chegar numa conclusão tua pessoal. Mas tem que saber, uma coisa é tua conclusão pessoal e outra coisa é aquilo que é apresentado como o entendimento oficial. Okay? Para qualquer irmão que frequente uma igreja, né, que a posição oficial é a Trindade, ainda que o irmão tenha uma posição pessoal diferente da Trindade, tu tens que respeitar a posição da tua instituição, para você não ser agente, né, para promover problema, divisão, conflito. Então, deve saber gerir o teu entendimento particular, pessoal, com aquilo que é o entendimento oficial da tua denominação ou da tua instituição que você frequenta. Tá? Por isso é que aqui eu tenho sempre apelado aos estudantes que o nosso conhecimento deve ser acompanhado com a nossa sabedoria, nossa prudência, né? De tal forma podermos usar o nosso conhecimento de forma construtiva, tá vendo? De forma construtiva. Ainda que você tenha um pensamento, um entendimento diferente dos outros, mas não podes usar o teu pensamento diferente, né, para trazer confusão, para trazer conflito. Pelo contrário, use de forma sábia, né, para ajudar aqueles irmãos também que não têm esse conhecimento, pelo menos de levar a refletir, né? Pelo menos qualquer um de nós, ao ler o documento, você vai ser obrigado a refletir sobre esse documento, sobre os fundamentos que o documento te apresenta. Até que ponto é que esses fundamentos são sustentáveis, né? Então, por causa dos problemas, por isso é que nós temos, então, outros pontos de vista. Podemos avançar para o ponto de vista seguinte, irmão? Desculpa, professor, só mais uma questão, desculpa. Sim, Professor, sim. sim, desculpa estar ser incompetente, mas eu acho ainda assim, fica muito difícil num documento que, por exemplo, eu tenho muito tenho colegas que são muçulmanos, tenho muitos colegas do Islã que não acreditam. No Sim, entanto, quando é debate, a gente traz coisas históricas provando-lhes. sim. Eles trazem o Corão, outros vêm com a Bíblia. No entanto, é uma chuva, ou seja, é uma chuva de referências que a gente traz. Mas nessa questão, por exemplo, trazendo uma referência, que é a própria referência em si, porque eu penso, professor, que uma referência ela tem que ser clara e provar. Certo. Agora, quando uma referência não é clara e não prova, penso eu, ela não deve ser usada nem mencionada. Isso é Porque eu não verdade. posso me basear numa referência. Sim, não posso me apegar numa referência. Posso até saber, mas não partilhar, porque não posso me pegar numa referência e ela não me comprovar. Penso eu que tal referência é bom para que a gente tenha conhecimento, mas em certos ambientes ou em certos lugares ela não deve ser usada porque ela não prova. Muito obrigado, professor. Esta é a minha última questão. Muito obrigado. Tá bom, irmão Divaldo, mas olha, a verdade é essa. Um debate, por exemplo, sobre a questão de como Deus é entre um cristão e um muçulmano, o muçulmano pode, de forma fácil, derrotar o cristão usando a Bíblia. Muito fácil. Porque o cristão, o muçulmano, ele, usando a Bíblia, ele tem mais de 500 versículos que contrariam a Trindade. Então, ele pode usar esses mais de 500 versículos para atacar o cristão. E o cristão vai ter sérias dificuldades para conseguir provar a Trindade dos textos bíblicos. Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Isso por quê? Porque a nossa doutrina ela está fundamentada em premissas filosóficas de pessoa e de essência. Né? A base fundamental é esse conceito de pessoa e essência, que é um conceito extra-bíblico. Então, se o muçulmano usar a Bíblia para te atacar, você vai ter sérias dificuldades para se defender. Vai ter sérias dificuldades. Mas vamos voltar, vamos então avançar, vamos ver outro ponto de vista. Por causa desses problemas, é que alguns cristãos fugiram da ideia de trindade, né, e emigraram para a ideia de unicismo.
que pronto, é o segundo ponto, de vista que vamos aqui apresentar, que é o unicismo. Muitos cristãos são unicistas, apesar de se apresentarem como trinitarianos, mas se você explorar um pouquinho a forma como pensam sobre Deus, o pensamento é unicista. Como é, então, o pensamento unicista, né? O unicismo, é, os irmãos conseguem ver minha tela? Sim, professor, Eu sim, sim. consigo ouvir. Ok, obrigado. Vamos então para a posição unicista, né? O que é o unicismo? Pronto, o unicismo também é chamado de modalismo, né? Unicismo, cadê o unicismo? O unicismo, né, é a ideia de que Deus é uma só pessoa. Deus é uma só pessoa que tem se manifestado ou se revelado de modos diferentes. Daí então vem o termo modalismo, né? O modalismo crê que Deus é uma só pessoa que tem se manifestado de modos diferentes. Então, para os unicistas, né, também são chamados de os modalistas, para eles, Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas diferentes. Eles entendem que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos diferentes como o único Deus tem se manifestado. Eles entendem assim. Na criação, Deus se manifestou como o Pai, né? O Pai, né? Pois ele manifestou-se para criar. Então, ele é o Pai. Já para a salvação, para salvar os seres humanos, o mesmo Deus, né, assumiu a forma de homem e veio aqui no mundo como filho, que foi conhecido como Jesus. Então, eles entendem que Jesus, na verdade, é o próprio Pai assumindo a forma humana, é o Pai em forma humana. E, para completar a redenção, ele agora se manifesta como Espírito Santo. E a analogia que eles fazem é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Imagina, por exemplo, eu estou a falar para os irmãos. Os irmãos me chamam de professor. Quer dizer, para vocês, sou professor. Mas a minha esposa me chama de esposo, marido. Já os meus filhos me chamam de pai. Já a minha mãe me chama de filho. Os meus irmãos me chamam de mano, né, os irmãos menores. Ou seja, não que eu seja várias pessoas distintas, mas eu sou a mesma pessoa que mudo de papel, né, diante de quem eu me apresento. Para os irmãos, sou professor. Para minha esposa, sou marido. Para os meus filhos, eu sou pai. E para minha mãe, eu sou filho. Então, eles usam, nesse caso, os unicistas ou modalistas, eles usam essa analogia. Para vir criar o mundo, ele é pai. Para vir salvar os seres humanos, ele é filho.
E para completar a redenção, nesse caso, a redenção, sim, ele é o Espírito Santo. Pronto. Em linhas gerais, este é o pensamento dos unicistas, do unicismo. Ok? Agora, quanto às bases, né, os textos que eles usam para fundamentar esse ponto de vista, o interessante é que a maior parte dos textos que os trinitarianos usam para defender a Trindade, os unicistas também usam os mesmos textos para defenderem o unicismo. E o primeiro texto mesmo usado é o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde Deus é apresentado como sendo o Elohim, né? Elohim. E aí o termo Deus é plural. Eles entendem que o plural aí de Elohim é no sentido de majestade. Majestade. Não é que seja mais de uma pessoa, mas é alguém majestoso. Assim também, eles entendem as passagens onde aparece o plural, façamos, né? Alguns explicam aí o façamos, né? Esses plurais assim, como Deus a falar consigo mesmo. Outros entendem que Deus está a falar com os anjos, né? Eles entendem assim. Agora, o outro texto que é muito usado pelos unicistas, e aqui eu penso que eles têm mais razão do que a ideia da Trindade, né, atenção, a falar quanto ao uso desse texto, né, que é o texto do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, né, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, parece que, se nós entender do jeito que nós lemos, né, nas versões tradicionais, parece que fica mais inclinado ao unicismo, né? Diz, no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles entendem que, olha, está aqui. No princípio ele era o verbo, esse verbo estava com Deus e esse verbo era o próprio Deus. Logo se entende que Jesus Cristo, então, é o próprio Deus, né? O Pai. Né? Eles entendem que o Pai é mesmo que o Filho, né? Com base nesse texto em particular, João 1:1. E o outro texto que eles usam como também trunfo é João 14, né? Quando Filipe pergunta a Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Os irmãos se lembram qual foi a resposta de Jesus? Quando Filipe perguntou, lhe pediu, Senhor, nos mostra o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, eu estou convosco há muito tempo e não me conhecem. Vocês não sabem que quem vê a mim vê o Pai? Então, para os unicistas, este versículo é chave. Para eles, isso é as de trunfo, de que, de facto, Jesus é o próprio Pai. Né? Pronto, entendem assim. E outra passagem também que eu quero aqui destacar, né, é o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Né? Aí o texto diz que Maria se achou, então, concebida do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é que fez Maria ficar concebida. Né? Seguindo a lógica, né, se Maria ficou concebida do Espírito Santo, o filho que Maria nasceu seria filho de quem? Seguindo a lógica. Se ela ficou concebida do Espírito Santo, quem é o pai? E a pergunta que se coloca é, por que que Jesus... Na lógica é o Espírito Santo. Por que que Jesus nunca é chamado na Bíblia como... Na lógica é o Espírito Santo. Sim, a pergunta é, por que que Jesus nunca é chamado de filho do Espírito Santo? Se foi o Espírito Santo que fez Maria ficar concebida. Né? Porque a Bíblia depois diz que o santo que de ti será nascido será chamado filho de Deus, filho do Altíssimo. Ora, se quem fez Maria ficar concebida é o Espírito Santo, por que que o filho que Maria nasceu não é filho do Espírito Santo, mas sim é filho de Deus? Então, os unicistas concluem que isso significa necessariamente que o Espírito Santo
não é uma outra pessoa, mas sim é o próprio Deus. Só assim é que se explicaria por que foi o Espírito Santo que fez Maria ficar concebida, mas o filho que ela nasceu é filho de Deus. Ou seja, falar Deus, nesse ponto de vista, é o mesmo que falar Espírito Santo. Então, Espírito Santo é o próprio Deus. Atenção, na visão do unicismo. Ou seja, os unicistas creem que Deus é mesmo que o Filho, é mesmo que o Espírito Santo. Não são três pessoas, mas é apenas uma pessoa que se manifesta de modos diferentes. Até aqui, algum questionamento? Antes de eu entrar nos problemas do unicismo. Acho que é melhor, né? É melhor eu avançar primeiro com os problemas do unicismo. E assim, então, os irmãos vão poder colocar perguntas, né, a todo o conceito aqui do unicismo. Quais são os problemas do unicismo? Na verdade, irmãos, o unicismo, apesar, né, de alguns irmãos olharem este ponto de vista como uma alternativa para fugir dos equívocos da Trindade, porém, o unicismo também traz alguns problemas graves, né, que são muito difíceis de alguém resolver. E o primeiro problema que o unicismo nos apresenta é Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele orava, ele fazia oração. E a primeira pergunta é: a quem é que Jesus dirigia as suas orações? Né? Se os unicistas ensinam que Jesus é a mesma pessoa do Pai e é também o Espírito Santo, então a quem é que ele orava? Será que Jesus orava para si mesmo? É possível alguém dirigir orações a si mesmo? Esse é o primeiro problema. Né? Então, não é possível. Eu não posso orar para mim mesmo. Né? Se Jesus orava para alguém, então, Jesus não pode ser a pessoa a quem ele orava. Esse é o primeiro problema. Pronto, apesar de que os unicistas, eles dizem, não, Jesus, embora que ele orava, mas as orações de Jesus eram orações didáticas, ou seja, ele só orava para ensinar os seus seguidores como é que eles deviam orar na sua ausência. Pronto, essa é a explicação que os unicistas apresentam. Porém, essa explicação não convence, né? Não convence. Não convence. Ok. Agora, o outro problema do unicismo, né, além dessa questão que eu coloquei aqui, que é da oração, ou seja, a quem Jesus orava, o outro problema grave é o quê? Os textos bíblicos, né, que falam do céu, né, que mostram lá no trono de Deus. Esses textos, eles mostram Deus, nesse caso, o Pai, sentado no trono, né? E Jesus é descrito como estando sentado ao lado direito de Deus. Esse é o segundo problema. Se os unicistas acreditam que Jesus Cristo é mesmo que o Pai, então como é possível que os autores da Bíblia dizem que Jesus está sentado ao lado direito de Deus? É possível alguém sentar no seu próprio lado direito? Claro que não. Então, se os autores da Bíblia dizem que Jesus está sentado ao lado direito de Deus, necessariamente há alguém que é a referência, nesse caso que é Deus, e Jesus está ao lado direito de. Então, necessariamente tem que existir aqui, pelo menos, duas pessoas distintas. Então, de facto, os unicistas têm dificuldade de explicar esse problema. Né? Esse problema. Então, esse é o segundo problema que não tem como
os unicistas resolverem. Lá no céu, encontramos o Pai e encontramos o Filho sentado ao lado direito do Pai. Nós podemos ver isso, por exemplo, lendo o Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 5. No capítulo 4, a Bíblia nos mostra o Pai no trono. No capítulo 5, nos diz que o Filho depois se dirigiu em direção ao trono e recebeu o livro, né, das mãos de Deus. Né? Então, vemos aqui, o Pai está no trono e o Filho que está do lado direito. Logo, aqui o unicismo fica difícil conseguirmos engolir aqui que Jesus Cristo é o próprio Pai. Ok? Pronto, tem outras questões aqui do unicismo, vocês podem ver no nosso fascículo, mas os que eu apresentei são os problemas essenciais, né, do ponto de vista do unicismo. Agora, eu vou abrir então a linha para vocês fazerem pergunta. Atenção, pergunta só sobre o unicismo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Perguntas e dúvidas? Está tudo esclarecido, professor. Ok, muito bem, muito bem. Tem aí o irmão José Antônio, que está com a mão levantada. Irmão José, tens a palavra. Ok, obrigado. Muito obrigado, professor, e Pai do Senhor a todos os colegas, irmãos, estão Graça e nessa... paz, amados. Graça e paz. Amém. Na verdade, eu percebi a explicação do professor e começo a ter algumas conclusões em relação às duas, podia-se se calhar utilizar o termo ideologia, não é? Sim. Da Trindade e o unicismo. E como o professor já disse muito bem, nós os cristãos nos foi ensinado sobre a Trindade e andamos esse tempo todo a cultivar essa ideia. E hoje é a primeira vez que eu ouço sobre o unicismo como tal, como teoria, ou como uma teoria que defende o outro lado da questão da existência de Deus. E eu acho que tem quase as mesmas fundamentações, se calhar alguma coisa diferente que passa ali, mas eu ainda acho que a Trindade, os que defendem a Trindade e o unicismo, acho que não fogem, não vejo lá muita diferença assim, para haver alguma discordância entre as duas teorias, ou então as duas ideologias. Pelo menos percebo que a fundamentação, em termos de abordagem, é a mesma coisa. Os textos bíblicos que os mesmos apresentam não fogem, são a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, acredito eu que quando tivesse a explicar das três personagens de Deus, eu acho que eu fico mais no unicismo, porque em função da complexidade que há na Trindade, esse é o meu pensamento. Tá bem. Mas atenção, ainda tem mais um ponto de vista. Atenção, hein? Eu vou apresentar mais um, vai ser o último. Pronto, o resto vocês podem investigar, tem outros pontos, mas eu vou só vos apresentar três, né? Já vos apresentei dois. Vou agora apresentar o último ponto de vista, aqui na nossa disciplina, que é conhecido como o unitarismo bíblico, que é basicamente a ideia judaica, né? A ideia que os judeus cultivam sobre o ser de Deus, né? Esse é o último ponto de vista que eu vou apresentar aqui para os irmãos. Unitarismo bíblico. Qual é o ponto de vista do unitarismo? O unitarismo bíblico, ele é um pouquinho diferente da Trindade e também é um pouquinho diferente do unicismo. Vê, a diferença entre Trindade e unicismo é que na Trindade, a Trindade entende que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes, né? Que partilham a mesma essência. Já no unicismo,
o unicismo crê que Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa que se manifesta de modos diferentes. Já o unitarismo, ele crê que, na verdade, existe apenas um único Deus, que é o Pai. E este único Deus, que é o Pai, ele trabalha com seus agentes, ou seja, ele tem agentes, tem seres, né, tem seres que lhe assistem, né, lhe assistem quanto à administração, né, do seu, da sua obra. Ou seja, há um Deus e este único Deus, ele tem vários agentes que cooperam com ele, que trabalham com ele, né, visando alcançar aquilo que ele preconizou. Então, para os unitarianos, Deus é só o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. E, além do Pai, que é o único Deus verdadeiro, existem outros seres que são subordinados ao Pai, são subordinados a Deus, ou seja, são inferiores a Deus, porque Deus é que lhes deu a existência, Deus lhes deu existência e também Deus lhes deu poder, ou seja, o poder que eles têm, receberam de Deus. Portanto, eles são agentes autorizados de Deus. E aqui, os unitarianos, eles incluem não só os anjos, mas também a pessoa de Jesus, né? Para os unitarianos, Jesus não é igual ao Pai, no sentido assim absoluto, mas ele é filho de Deus. É filho de Deus. Como filho de Deus, ele é alguém divino. Ele já existia antes de ser nascido em Maria, como um ser divino. Mas ele é inferior a Deus, o Pai, no sentido de ele ser gerado por Deus. Foi Deus que lhe deu existência e foi Deus que lhe deu tudo o que ele é e tem. Nesse sentido, que os unitarianos entendem. Agora, quanto aos textos que os unitarianos usam para provar que Deus é só um, que é o Pai, né? Eles apresentam aqui uma gama de textos, são muitos textos, né? Não temos tempo para ler todos os textos, são muitos, são mais de 500. Vamos só aqui destacar, né? Vamos só ler aqui aqueles que são os principais, né? Por exemplo, o primeiro texto que os unitarianos apresentam são os textos de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 11. No primeiro texto, que é Deuteronômio 6,4, né? Aí o texto diz assim: ouve, ó Israel, né? Yahweh, o Senhor nosso Deus, ele é único, né? Ele é único. Aí o termo único significa mesmo um. Ele é um, ele é singular, ou seja, não há outro, né, como ele. Ele é único, né? E o outro texto é o Apocalipse. O Apocalipse aí, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 11, mostra os anjos no céu, como é que eles prestam adoração a Deus, né? Alguém, por favor, nos ofereça a leitura. Uma irmã, por favor, nos ofereça a leitura do Apocalipse, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 11, por favor. Alguém assim muito rápido, que tem uma Bíblia aí próximo. Uma irmã. Irmã Vera, pode nos oferecer a leitura, por favor? Ó, a irmã... Amém. Sim. Por favor, pode nos oferecer a leitura. Amém. Apocalipse 4, 8 a 11. Amém. Diz a palavra do Senhor. Também, ao redor do trono, havia 24 outros tronos. E assentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 6. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro Começa do translúcido 8. como cristal. Para economizar.
8. Do 8 até 11. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes clamavam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Atenção. tu és o Criador de tudo. Aham. Sim, essa parte. Vai, continua. Tu és o criador de tudo, sim? Por tua soberana vontade. Tudo o que há foi criado e veio a existir. Até aí. Se o irmão prestar atenção, vê que aqui o texto está a mostrar como é que né, os anjos lá no céu adoram a Deus. Aqui está se referir ao Pai. Né? E veem qual é a razão que eles invocam para adorar a Deus. Conseguiram ver? Qual é a razão que faz eles adorarem a Deus? Conseguiram dar conta no texto? Irmã Elvira, deixa eu contar qual é a razão que faz eles adorarem a Deus. Sim, professor. Qual é a razão que eles invocaram aí? Porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. Então, os unitarianos, eles dizem que essa expressão, essa crença de que Deus é o Criador e somente pela sua exclusiva autoridade e vontade é que tudo que existe vai existir, isso aqui só se dá ao Pai. Eles dizem que não se dá esta adoração ao Filho, porque tudo só existe pela soberana vontade do Pai. Então aqui eles entendem que o Pai é a única fonte primária de tudo que existe e não teve fonte. Então, aqui, essa é a primeira base, né, que eles usam para defender que Deus é um, que é apenas o Pai, que é a fonte de todas as coisas. E temos outras passagens, como, por exemplo, o primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 19, e segunda de Crônica 18, né? 18 diz assim: e disse, ouve, pois, a palavra de Yahweh. Vi o Yahweh, nesse caso o Senhor, depende da tua Bíblia, sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à direita e à esquerda. Vamos ver que Deus está no trono e ele tem um exército de seres que estão em sua volta, né? Uns à sua direita e outros à sua esquerda. Agora, então, e claramente Deus é adorado, os seres lá no céu reconhecem que Deus é santo, né? Que Deus é santo. Ok, agora, olhem só aqui o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 10 a versículo 13. Esse é outro texto que os unitarianos usam para dizer que Deus é um, que é apenas o Pai. Olhem só, eu tenho aqui o texto na tela, né? Diz assim, eu vou pedir a irmã Vera Mapose para nos oferecer a leitura. Irmã Vera, leia só o texto aqui no ecrã, por favor. Amém. Somente eu sou o Yahweh e o outro Salvador não existe além de mim. Começa do 10, Eu anunciei. começa do 11. Ok, amém. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Yahweh, meus servos, a quem escolhi, para que possais saber, acreditar e compreender que eu sou o Yahweh. Nenhum Deus havia antes de mim e nenhum haverá depois. Vamos começar aí. Somente eu sou o Yahweh. Uma pausa aí, uma pausa. Né? Aqui, atenção, é Deus, né? Yahweh a falar, né? Ele diz, vocês são minhas testemunhas. Olhem só esse pronome possessivo. Vós sois as minhas testemunhas, né? Esse pronome minhas, qual é o entendimento que nos traz da pessoa que está a falar? Essa pessoa é plural ou singular? E aí, irmãos? É singular, é singular. É singular. Vós sois minhas. É singular, pessoal. Se fosse plural, como é que ele diria?
vocês, Vós sois Vós as sois as nossas. as Nossas. as- Certo, irmãos? Agora, olha só. Os meus servos a quem escolhi, meus servos a quem eu escolhi, para que possas saber e acreditar e compreender que eu sou o Yahweh, ou sou o Senhor, né? Depende da nossa Bíblia. Olha isso aqui. Nenhum Deus havia antes de mim, e nenhum haverá depois de mim. Ele está dizendo que, olha, antes dele não existia ninguém. E depois dele não existirá ninguém que seja igual a ele. Agora, irmã, pode continuar, o versículo 11. Olhem só atentamente o que ele diz no versículo 11. somente eu sou o Yahweh e o outro Salvador não existe além de mim. Isso quer dizer o quê? Eu Irmã, anuncio. vamos tentar entender. Ele está querendo falar o que é aqui no versículo 11. Existe mais alguém que se compara com ele, irmãos? Não, É possível encontrar uma outra pessoa? Vamos dizer, não, ele é igual. É igual. Aqui não permite. Ele diz que somente eu sou o Yahweh. Quer dizer que não há mais ninguém que pode se comparar com ele. E ele vai, outro Salvador não existe além de mim. Vai no versículo 12. eu anunciei que o faria e vos salvei. Uhum, Como havia dito, nenhum Deus estranho havia entre vós. uhum, Vós sois minhas testemunhas, diz o Yahweh, e eu sou vosso Deus. Antes que existisse o tempo, eu já era, e ninguém há que de minha mão possa fugir. Quando realizo algo, quem pode revertê-lo? Então, irmãos, com base esse é um dos textos que os unitarianos usam para dizer que Deus é um só, que é o Pai. Não há ninguém que seja igual a Ele. Ele é inigualável, Ele é singular, Ele é um. E o outro texto é o capítulo 44 de Isaías. Aqui eu vou ler rapidamente. Né? Diz assim, o versículo 6. Assim diz o Yahweh, o rei de Israel, o seu redentor, o Yahweh dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não existe Deus além de mim. Penso que esse versículo é muito enfático. Está dizendo que fora de mim não há mais Deus. Né? Aqui não há nós somos Deus, não. Eu sou Deus. Fora de mim não há outro. Então, nesse texto aqui, o personagem que fala não permite apresentarmos uma segunda ou terceira pessoa que seja comparado a ele. Porque ele já adiantou, eu sou o primeiro e eu sou o último. Não existe outro Deus além de mim. Versículo 7. Quem como eu poderia proclamar que o faça sem poder? Tudo que foi feito desde que este povo antigo escolhi, tudo que ainda haverá de acontecer. Não vos assusteis nem temas. Não vos anunciei e vos fiz conhecer desde aquele tempo, vós sois as minhas testemunhas. Ela vai fazer uma pergunta retórica. Porventura, há outro Deus além de mim? Essa é uma pergunta retórica, ele já deu a resposta. Porventura, há outro Deus além de mim? Ele vai responder, não, não. Não há outra rocha. Nenhum outro conheço, nem conhecereis. Agora pulo para o versículo 24. Assim diz o Yahweh, teu Redentor, que desde o seio materno te formou. Eu sou o Yahweh que cria todas as coisas, que sozinho expandiu os céus e estendeu a terra, que frustra os sinais. Aqui destacamos aqui a expressão, eu sou o Yahweh que cria todas as coisas, que sozinho expandiu os céus. Vê que ele está dizendo que eu sozinho, sozinho. E a expressão sozinho é enfática, né? Pronto, tem outras passagens que estão aqui, não preciso ler, que são passagens do mesmo tipo, onde Deus fala na primeira pessoa e ele exclui a possibilidade de existir uma outra pessoa que seja comparado a ele. Olha só aqui, 45:5. Eu sou Yahweh e nenhum outro existe. Não há Deus além de mim.
Quer dizer, é repetição, ele vai repetindo. E esses são, então, os textos, né, que os unitarianos usam para fundamentar que, de facto, Deus é um só, que esse Deus que é um só, Jesus chamou ele como seu Pai e seu Deus. Vou só ler aqui alguns textos aqui do Novo Testamento. Tudo que eu li aqui é do Antigo Testamento. Temos aqui algumas passagens do Novo Testamento, vou aqui destacar algumas. Né? Por exemplo, Jesus diz que há um só que é bom, que é o Pai, né? Em Mateus 19, versículo 17. Em Marcos 12, Jesus reconhece que existe um único Deus verdadeiro, que é o Pai. Está aqui, Marcos capítulo 12, no versículo 29, Jesus reconhece, né? E no versículo 32, os mestres da lei, então, ele aplaudem por reconhecer que somente o Pai é Deus, o único Deus, né? João 17, versículo 3, Jesus aqui está a orar e ele diz que te conheçam a ti só, que és o único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo a quem tu enviaste, né? No capítulo 20, versículo 17 de João, aqui Jesus apresenta o Pai, né, aos seus discípulos como sendo o seu Pai e o seu Deus. Ou seja, Jesus reconhece que ele tem um Pai e ele tem um Deus. E que o Pai de Jesus tinha que ser o Pai dos discípulos, o Deus de Jesus devia ser o Deus dos discípulos, né? Pronto, assim vai, né? Temos Romanos 8, 8:34, são várias passagens, tá aqui nos fascículos, podem ver. São essas passagens que os unitarianos usam para fundamentar que Deus é um só, que é o Pai, e Jesus é o Filho de Deus. Não que ele seja o próprio Deus, nem tampouco que ele seja perfeitamente igual a Deus, mas ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, de facto, ele recebeu todo o poder da parte de Deus. Pronto, em linhas gerais, este é o ponto de vista dos unitarianos. Agora, quais são os problemas deste ponto de vista? Pronto. O principal problema dos unitarianos, né, é que alguns não aceitam que Jesus já existia antes de ser nascido no ventre de Maria, né? Muitos unitarianos acreditam que Jesus só começou a existir depois de ser nascido no ventre de Maria. Qual é o problema? O problema é que nós encontramos vários textos bíblicos, né, onde Jesus reivindica existir antes mesmo de ser nascido no ventre de Maria, né? Por exemplo, Jesus disse, né, que antes que Abraão fosse, eu era. Ou seja, Jesus aqui está a reivindicar que ele já existia antes mesmo de Abraão existir, né? Então, isso quer dizer que ele já existia antes de nascer no ventre de Maria, porque Abraão existiu muito antes de Maria. Outro texto, por exemplo, é o que nós já citamos aqui, né? Evangelho de São João, né? O capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pronto. Nesse texto mostra que Cristo, na condição de verbo, já existia, né? Mesmo antes da criação do mundo. Ele já existia. E ele diz que ele era Deus. Pronto, apesar que aqui o verbo era Deus, pode-se entender que o verbo era divino, quer dizer, que era um ser sobrenatural, né? Não que o verbo seja o próprio Deus, a fonte de toda a existência, não, mas que ele era um ser divino. Era divino, era sobrenatural. Por quê? Palavra de Deus, verbo de Deus. Mas, necessariamente, esse texto obriga a entendermos que Jesus já existia antes mesmo de ser nascido no ventre de Maria. Okay? Esse é o principal problema da posição unitariana. Entretanto, existem alguns unitarianos que creem que, de facto, Jesus já existia antes de ser nascido no ventre de Maria, né? E creem que, de facto, Jesus é filho de Deus
e como filho de Deus, ele é perfeitamente divino, né? Porque o Pai fez com que ele fosse divino, o Pai lhe entregou todo o poder, toda a autoridade, de tal forma que nenhum ser humano será salvo, né, a não ser por meio de Jesus, né? Então, outra objeção, né? Outra questão, outro problema que os unitarianos têm que responder, né? É a declaração que Jesus faz em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Devem explicar em que sentido é que o Pai é um com Jesus, né? Eles explicam que o Pai é um com Jesus no sentido de harmonia, unidade, de propósito, né? Que Jesus, tudo que ele faz está sempre em harmonia, está sempre em sintonia com o Pai. Outra questão é como interpretar o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8, né? Onde diz que, existindo na forma de Deus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, porém, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Nesse texto, claramente, Paulo admite que Cristo já existia antes mesmo de nascer no ventre de Maria, e existia na forma de Deus, né? Esse é o problema para aqueles que creem que Jesus só existe a partir do nascimento em Maria, né? Para quem crê assim, então esse texto aqui apresenta um problema, ok? Pronto, em linhas gerais, esses são os principais problemas que a ideia do unitarismo tem que responder. Pronto, aqui eu vou dar então lugar aos irmãos para me colocarem pergunta, caso tenham, né? Podem aprofundar mais lendo o vosso fascículo. Eu também tenho um livro, se os irmãos quiserem, tem um livro meu, onde eu falo com mais profundidade dessas questões. Se os irmãos quiserem aprofundar mais um pouquinho, podem me procurar no off e pedir. Eu posso disponibilizar de forma grátis o meu livro em PDF, né? Para vocês, para quem quiser explorar um pouquinho mais, né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais o que nós vimos aqui. Então, irmãos, agora estou à vossa disposição para me inundar em perguntas, caso tenham perguntas a me colocar. O momento é vosso. Então, silêncio. Parece que ok, já tenho aqui irmãos que levantaram as mãos. Tenho aqui o irmão Domingos Sebastião Moniz. Irmão Domingos, pode começar. Irmão Domingos, levantaste as mãos ou não? Parece que o irmão levantou por engano, né? O irmão retirou. Irmão Afonso Miguel, sim. Sim, muito obrigado, senhor professor. Com base, né, a isso tudo que nós acabamos de aprender sobre o unitarismo, o unicismo e a trindade. E eu gostaria de saber qual dessas três abordagens está mesmo certa sobre Deus. Essa tua questão pronto, ela é muito subjetiva, né? O que podes me perguntar talvez seria das três, qual é que apresenta menos problemas? Acho que assim seria muito mais, pronto, mais razoável, né? Porque vimos que cada um deles tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos, né? Pronto. Se o irmão tiver a perguntar a minha opinião, né? A minha opinião, parece-me que o unitarismo apresenta menos problemas que os outros dois pontos de vista, né? Penso que, inclusive, né, os problemas que são levantados contra o unitarismo podem ser explicados de forma razoável. Então, não estou a dizer que é o 100% certo, mas pelo menos é um pouquinho mais razoável quando nós comparamos, né, com aquilo que a Bíblia retrata, né? Já a Trindade e o unicismo, nós temos problemas mais graves aí,
que é muito difícil nós conseguir conciliar com aquilo que nós lemos, né, nas escrituras todas. Né? Então, penso que o unitarismo tem menos problemas comparando com os outros dois pontos de vista diferentes. Ok. Irmão Domingos, penso que respondi à questão do irmão Afonso, né? Irmão Domingos Sebastião Muniz. Irmão Domingos. Parece que o irmão está distraído ou está falando com o microfone desligado. Não consigo. O irmão está com a mão levantada, mas não consigo ouvir o irmão falar. Mais alguém quer falar? Penso que não. Né? Ok, já não tenho mais nenhuma mão levantada. Então, o silêncio me dá a entender que os irmãos não têm pergunta. Parece que estão esclarecidos. Estão esclarecidos. Ok, tem o irmão... não, o irmão Carlos não levantou a mão. Deu um ok. Estão esclarecidos, não há pergunta. Ok. Agora, o que os irmãos acham? Vamos parar aqui ou vamos aproveitar os nossos... Nós temos quantos minutos mais? Nós temos mais 16 minutos. O que os irmãos... Vamos aproveitar os 16 minutos introduzindo já a nova disciplina ou os irmãos querem nos parar? Ou os irmãos estão cansados? Vamos parar aqui. Pronto, quero ouvir vossa opinião. Vamos continuar? Vamos abrir nova disciplina ou querem parar? Professor, podemos parar por aqui. Podemos parar, né? Estamos cansados, né? Sim. Ok. Tá bom. Então vamos parar por aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Espero que tenham gostado. Acima de tudo, tenham aprendido alguma coisa. Agora, depois dessa aula, né, eu obrigo que os irmãos me façam áudios, respondam as minhas perguntas, por favor. Eu os mandei perguntas para vocês responderem, respondam com áudio. Você que sabe se vão colocar os áudios aqui no grupo ou vão mandar em particular, não quero saber. Só quero que cada um de vocês tenha que fazer áudios respondendo as minhas perguntas. Por quê? É a única forma que eu tenho para avaliar até que ponto é que os irmãos conseguiram perceber o conteúdo que nós ministramos nessa disciplina. Ok, irmãos? Deus abençoe, tenham um bom descanso, graça e paz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigado, professor. Obrigado, pastor. Amém.